Olá pessoas, tudo bem? Esse aqui vai ser a minha nota diária, tá bom? Sobre um insight que eu tive aqui, entendeu? Sobre um pensamento que ocorrera em minha cabeça, tá? Eu nunca fui muito bom com iniciações sobre as coisas, sabe? Eu nunca fui bom começando um programa, entendeu? Então eu vou direto ao ponto, vou direto ao assunto, porque eu também tenho mais o que fazer da minha vida do que ficar aqui é, falando das minhas reflexões pra você, né? É, Vamos, então. Eu tava aqui, wondering. Eu tava aqui pensando na minha cabeça sobre o quê? Como a gente consegue resolver a nossa própria mente, os nossos próprios problemas. Como a gente pode se manter dentro do que é certo na nossa vida, sabe? A gente sabe o que é bom, entendeu? A gente não pode negar o que é o certo e o que é errado. A gente não pode ficar relativizando as coisas na nossa vida, entende? Tipo, é, beber, usar álcool, usar drogas, se masturbar, ver pornografia, ficar saindo pra fazer sexo, encontrando gente pra. Enfim, você entendeu, né, cara? É, nós sabemos que essas exacerbações são ruins, entendeu? Não adianta, não, tudo em excesso faz mal. Cara, existem coisas que realmente, é, até não sendo em excesso, faz mal, sabe? Existem hábitos que, mesmo que pouco, são ruins, sabe? Você cultivar impulsos na sua vida é ruim. Você coloca sua mente dentro de um estado onde você não tem controle de si. Então, cultivar os impulsos da vida dentro de você, da sua cabeça, te faz mal, sabe? Porque você coloca a sua mente dentro de uma circunstância onde ela começa a se identificar com o que é de fraco nela. Você tem uma fraqueza, que é um sentimento dentro de você, que é um desejo. E esse desejo é seguido. Você cede a uma fraqueza sua, certo? A partir do momento que você se rendeu a uma fraqueza sua, a sua mente, o seu psicológico, ele começa a se conectar com o que há de fraco em você, a seguir essas fraquezas e os seus impulsos. Então você está se condicionando a isso, entende? Eu queria fazer uma. É uma analogia o nome disso? Eu não sei. Por quê? Dentro da sua mente, você consegue resolver a sua mente consigo mesmo, sabe? Você consegue refletir sobre a reflexão, você consegue enxergar a si mesmo, enxergar seus pensamentos, enxergar os seus problemas. Existe uma vez que eu vi, não lembro aonde, cara, que dentro da sua mente pode caber qualquer coisa, né? Então, quando você chega numa criança e fala pra ela, ei, imagine qual que é o tamanho do cérebro, qual que é o tamanho da sua imaginação, qual que é o tamanho da sua mente. Um professor falando com o aluno, certo? A criança automaticamente vai falar, não, minha mente é aqui, ó, o tamanho da minha cabeça, né? Um pouquinho menor, ela fica dentro do meu crânio. A criança vai responder exatamente isso, mas ela vai dizer que a mente é do tamanho, o cérebro dela é do tamanho ali da cabeça dela. É o mais intuitivo a dizer, né? Qual que é o tamanho da sua mente, do seu cérebro, da sua cabeça. Então o professor fala para a criança, imagine agora o céu. Você conseguiu imaginar o céu? Consegui. Qual que é o tamanho do céu? O céu é muito maior do que o seu crânio, o seu cérebro, a sua cabeça. Então a sua mente ela é infinita. E matematicamente falando, infinitos cabem dentro de infinitos, sabe? Então a sua mente cabe dentro da sua mente. Isso é uma coisa matemática. Você consegue resolver, você consegue se resolver, você consegue se enxergar, você consegue detectar os seus problemas, diagnosticar a si mesmo. Você consegue alcançar isso, sabe? Lógico que você precisa ter algum escopo do mundo, né? Não adianta só você ir consigo mesmo. Ficar refletindo o dia inteiro, sabe? Você tem que ter algum conhecimento prévio, você tem que procurar conhecimento. Mas você não depende de capacidades únicas de uma pessoa só, um psicólogo, sabe? Você consegue, sabe, uma cirurgia onde coloca uma câmera dentro de você, você consegue colocar uma câmera pequenininha dentro da sua própria cabeça e olhar dentro dela, sabe? Não precisa de um médico pra analisar essa imagem, entende? Então, é,
A gente, na nossa vida, tá sempre escalando essa montanha de se resolver, de se monitorar, de impedir que a gente ceda aos nossos impulsos, pra gente continuar nos bons hábitos, entende? É sempre uma luta, é sempre você escalar uma montanha. Só que o que mais me prejudica é quando eu sinto que tá tudo bem. Que eu sinto que eu alcancei um lugar bom, um momento bom em mim mesmo. Não uma conquista financeira na sua carreira, sabe? Mas é você conseguir realmente atingir um ponto mental seu que você consegue controlar a si mesmo e você consegue negar impulsos ou se não aceitar certos prazeres de maneira proveitosa, de maneira correta, seguindo, vou usar aqui o termo virtudes, né? Você conseguir sentir sim prazeres, mas de maneira virtuosa e não danosas para si. Você consegue aconselhar estudo, trabalho, você consegue conciliar sua vida e sua mente dentro de uma coisa organizada e que te leva para objetivos bons e que você consegue entrar em estados que você está bem consigo mesmo, na sua vida, no seu dia a dia, clareza das suas ideias. Você consegue adquirir controle e consciência, sabe? E é muito engraçado porque quando eu chego nesse momento é quando eu volto para muitas vezes, né? É quando eu volto para debaixo, é pro fundo do poço mental. Porque você para de se vigiliar. Você fala, agora tá tudo bem. Eu consegui chegar no final da montanha. Eu estou no pico da montanha. Agora tá tudo bem. Só que as próprias religiões dizem pra você que você não deve fazer isso. Até a procura de Deus, vou usar o exemplo cristão, diz que você deve ir às missas todos os domingos. Por que, que você tem que ir à missa todos os domingos? Até as pessoas, até os padres, até os papas, né? Eles não se resolvem com o divino, com a paz, com o amor de Cristo, né, na perspectiva cristã. Nem mesmo os religiosos alcançam, os mais ferrenhos religiosos se dão por vencido a questão espiritual. Ela é uma luta incessante, entendeu? Então, até as questões básicas da sua vida, do seu dia a dia, elas também são elas também são uma busca, uma luta incessante. É um morro que quando você chega uma montanha, que quando você escalou, terminou a sua escalada, ela continua crescendo, ela te vence. Você tem que continuar subindo essa montanha. Você tem que continuar lutando por si, você tem que continuar vencendo isso, você tem que continuar se monitorando, se enxergando. Você não pode deixar ela vencer você, porque senão ela te derruba de lá de cima. Ela cresce de novo, ela não te permite. Ela te leva pro topo de maneira descontrolada e te derruba. Você pode te segurar. Entendeu? Então, isso é uma reflexão que eu tive sobre os bons hábitos, sobre lutar por estar bem consigo mesmo. É algo incessante, é algo que você não pode parar. É algo que você não pode relaxar. Agora eu tô sus, agora eu tô bem. Não pode ser assim, sabe? Uma coisa tem que ser que você tem que estar sempre buscando a paz interna consigo. A paz é uma luta nada tranquila, sabe? Por mais que a paz seja sugestiva de tranquilidade, a luta por ela não é tranquila. Você não pode. Achei a paz, agora eu posso só ficar aqui no meu cantinho, punhetando a minha paz, né? Não, você não pode. Agora você tem que continuar vigilante, sabe? Porque a vida tá sempre te moendo, indo atrás de você. Essa foi a reflexão que eu tive. Muito obrigado.